Os Evangelhos, 300 páginas. Mais uma das nossas... Quantas matérias? 27, né? 29 matérias. Vamos abrir aqui, então, a nossa Bíblia e também o nosso livro. São 89 capítulos. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 21. 89 capítulos, 3.779 versículos. Esse livro está na 5ª edição. Então, a Fatesa já tem mais de 15 anos de vida. E nós estamos na 5ª edição deste livro. Vejamos aqui o que nós podemos destacar do panorama. A primeira indagação: por que 4 evangelhos? Será que foi uma coincidência? Poderia ser 5? Poderia ser 3? Eu creio que não. Então nós podemos imaginar algumas razões pelas quais são 4 evangelhos. Primeiro, fazendo uso da numerologia bíblica. A numerologia bíblica, a Terra é o número 4. O espaço compreendido entre norte, sul, leste e oeste. Então, os 4 evangelhos, nós podemos entender que foram escritos para ser ensinados em toda a terra. A segunda razão, talvez possamos pensar, o fato de, na época, haver na terra 4 povos dominantes. 4 povos dominantes. Os romanos dominavam pelo poder da arma. Os romanos dominavam a terra. Mas havia os gregos. Os gregos se tornaram famosos pela sua cultura, pelos seus filósofos, especialmente Sócrates. Sócrates nasceu em 569, morreu em 399 a.C. E esses gregos já ensinavam 4, 5 séculos antes de Jesus. O Platão nasceu em 427, morreu em 327. E o Aristóteles mais novo, 382, 334. Esses 3 homens que viveram no 3º e 4º século antes de Cristo, ainda ensinam sobre toda a terra. Então, a Grécia se notabilizou pela sua cultura, pela sua filosofia, e era um dos povos representativos da terra. Os romanos dominavam a terra pela força, pelo seu poder bélico. E os judeus, pelo seu Deus, pela sua religião. Então nós temos aqui que Mateus escreveu o seu livro para os judeus. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos. Os gregos buscavam a perfeição. Então Lucas mostra a eles este homem perfeito chamado Jesus. E João escreveu o Evangelho para a igreja. Sabemos que três desses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos na década de 60.
provavelmente entre 65, 66 e 67. Certamente antes do ano 70. E João vai escrever o seu evangelho no finalzinho do século. Por volta do ano 95, 96, João vai escrever o seu evangelho. Agora aqui nós temos um pensamento de um escritor famoso que procura nos dar uma luz sobre a questão dos 4. Por que 4? Ele faz uso aqui de um sistema que muitos advogados adotam, de instruir as suas testemunhas. Mas o advogado procura instruir as testemunhas de tal maneira que elas não contem a mesma história. Porque se todos falarem a mesma coisa, o juiz não vai considerar esse depoimento. Ele está vendo que foi artificial. Então aqui nós vamos ver que os 4 evangelhos foram escritos de uma maneira diferente. Cada um teve uma visão. Cada um teve uma visão. E não houve repetitividade. Não houve repetitividade. Essa pode ser. Eu vou citar para vocês apenas um exemplo. Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos, sobrinho de Barnabé, acompanhou Paulo na primeira viagem, foi até Perges, e de Perges ele retornou para Jerusalém. Paulo o abandonou. Mas nós sabemos que Pedro, mais tarde, a história da igreja nos mostra que ele se tornou companheiro de Pedro, intérprete de Pedro. Marcos era um jovem culto, então Pedro ensinava em muitos lugares. Mas Pedro não falava o grego, Pedro não falava o latim, e Marcos se tornou intérprete de Pedro. E de tanto ouvir Pedro ensinando, ele acabou adquirindo conhecimento para escrever o seu evangelho. O apóstolo Pedro fala sobre isso na sua segunda epístola. Ele vai mostrar que Marcos, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, ele vai dizer, versículo 13, a vossa coeleita em Babilônia, é lá que Pedro estava, vos saúda, e meu filho Marcos, um tratamento bastante carinhoso. Então, tudo que Marcos escreveu, ele certamente aprendeu com Pedro. E ele se tornou intérprete de Pedro. E veremos então aqui, Mateus capítulo 26, eu vou citar apenas para vocês um exemplo de que nada aqui foi combinado. Mateus capítulo 26, ele vai escrever o seguinte, 26 e o versículo 34. Mateus 26 e o versículo 34, ele vai nos dizer o seguinte. Vamos encontrar aqui Mateus 26 e o versículo 34. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O Marcos vai relatar o mesmo evento. Capítulo 13 de Marcos, versículo 30, ele vai repetir o mesmo evento, mas com outras palavras. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro omitiu o cantar do galo. Então, nós vemos aqui que não houve nenhuma combinação.
O Espírito Santo usou um, o Espírito Santo usou outro, cada um escreveu da sua maneira e da sua forma. Este é o detalhe aqui do panorama. Jesus é o personagem central nos evangelhos. No evangelho de Mateus, João, ele é rei. Mateus apresentou Jesus como rei. Marcos, escrevendo para os romanos, apresentou Jesus como servo. Lucas, escrevendo para os gregos, apresenta Jesus como homem perfeito. Esse era o ideal grego, buscar a perfeição. E João, escrevendo para a igreja, apresenta Jesus como Filho de Deus. Então, isto nós temos aqui no nosso panorama. Lição de número 1. Lição de número 1. Vamos sobre Mateus. Eu não quero me vangloriar. Eu não estou aqui para fazer propaganda minha. Eu não sou profissional do Evangelho. Mas eu estudo Evangelho há muito tempo e ensino só aqui na FATESA. Eu estou há mais de 15 anos. Mas antes da FATESA, eu ensinei durante mais de 10 anos na escola aqui de professor Capede. Então, eu escrevo já há muitos anos. Nunca fui, não sou e não serei escritor. Eu sou apenas um instrumento que Deus usa. Não tenho nenhum ideal de ser nada na vida. Estou feliz com aquilo até onde eu cheguei. Então, aqui nós vamos mostrar para vocês que, sobre Mateus, nós já escrevemos sobre Mateus. Quer ver quanto sobre o Evangelho de Mateus, nós já escrevemos 3 livros. 3 livros. Este aqui com 300 páginas. O Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, nós fizemos um livro com 248 páginas. 284 páginas. E sobre o capítulo 13 de Mateus, as 7 parábolas, nós fizemos um livro com 120 páginas. Então, nós já temos escrito 546 páginas sobre o Evangelho de Mateus. A Bíblia é um poço infindável. Quanto mais você for cavando, mais você vai encontrando. Isto para poder dizer para vocês que nós não vamos passar a nossa filosofia, colocar na sua mão um material de estudo. E aqui nós vamos fazer alguns destaques, porque não teremos condições de comentar tudo que está com você. Texto 2. Então, falamos aqui o texto 1, falamos sobre os evangelhos, os evangelistas, e agora o texto 2. O Evangelho de Mateus, considerações preliminares. O Evangelho de Mateus, considerações preliminares. Quem era Mateus? Mateus é conhecido por 2 nomes. Ele é também chamado Levi. Então vamos apresentar para vocês Mateus aqui. No livro dele, Mateus, vamos ver Mateus aqui, quem era Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 10. Mateus 9, 9 a 10. Ele era coletor de impostos. Para a denominanologia judaica, ele era um publicano. Ele trabalhava para os romanos. Ele era cobrador de impostos. É assim que nós vemos aqui, no capítulo 9, a vocação de Mateus, versículo 9 em diante.
E Jesus, passando adiante, há um detalhe aqui, irmão. Viu, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Um detalhe: se você deseja ser um obreiro, Jesus não chama pessoas desocupadas. Jesus não chama pessoa desocupada. Tem algumas pessoas na igreja que querem ser obreiro. Ele se dedica, está estudando, ele quer orar no monte todo dia, ele quer ser obreiro. Mas Jesus não chama a pessoa desocupada. Aqui nós vamos ver que sempre que ele chama alguém, esse alguém está empenhado em fazer alguma coisa. Mateus estava no seu escritório, na coletoria, trabalhando. Jesus passa e faz a ele um apelo. E passando dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele não pediu tempo para pensar, irmão. Ele não pediu tempo para pensar. Ao que parece, ele já conhecia Jesus. Ao que parece, ele queria estar com Jesus. Ouvindo o chamado, ele não pensou duas vezes. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando em sua casa, isso certamente dias depois, ele vai preparar um grande banquete, uma grande festa. Vai convidar os seus amigos. A sua casa se encheu. Nós vemos aqui a alegria dele. Como publicano, judeu e publicano, ele era odiado pelos judeus. Ele trabalhava para os romanos. Mas esse trabalho aqui dava muito dinheiro. Muito dinheiro. Eles cobravam os impostos, mas não tem um sistema que nós temos hoje. Eles pegavam o dinheiro vivo. Não temos comprovante de que eles davam recibo às pessoas. Então, eles tinham uma facilidade muito grande de misturar o dinheiro deles com o dinheiro de Roma, depois não sabia separar e ficava com a parte dos romanos. Mas as autoridades romanas também eram corruptas. Também as autoridades romanas tinham acerto com eles. Eles também subornavam as autoridades. Então, isso fazia com que os publicanos, na sua maioria, ficassem muito ricos. E esse homem aqui ganhou muito dinheiro. Esse homem ia ganhar muito dinheiro mais. Mas ele deixou tudo para seguir Jesus. Isso é um exemplo para nós. Nós não temos o quanto ele tinha, mas certamente nós, cada um de nós, tivemos que deixar alguma coisa para seguir Jesus. Esse mesmo Mateus, Lucas vai falar dele também. Lucas, no capítulo 5, vai falar do mesmo Mateus. Vamos localizado bem aqui na Escritura. Lucas 5, versículo 27 e 29. A vocação de Levi, esse era um outro nome dele. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na sua recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Este é o mesmo Mateus. Mateus, também chamado Levi. Ele era um homem, pelo que nós vemos, ele era um homem rico, ele era um homem culto, ele era um homem profundamente conhecedor das Escrituras. E as Escrituras, na época, eram o Antigo Testamento. Ele era um homem profundamente conhecedor das Escrituras. Então, vamos aqui entender alguma coisa. Quando ele ouviu falar de Jesus, vendo a maneira de Jesus, ele pôde identificar Jesus de alguma forma. Ele creu que Jesus não era uma pessoa comum. Ele creu que Jesus não era uma pessoa comum. E ele sabia, ele conhecia todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. A fama de Jesus começava a correr. Seria ele o Messias? Seria ele o enviado de Deus?
se ele fosse o Messias, ele teria que preencher duas condições. Para ser o Messias, ele teria que preencher duas condições. Primeiro, vir da descendência de Abraão. Isso nós encontramos lá no capítulo 12 de Gênesis. O Messias viria da descendência de Abraão. Capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mateus conhecia essa passagem. Se ele for o Messias, ele terá que vir da descendência de Abraão. E se ele for o Cristo, ele terá que vir da casa de Davi. Ele também conhecia esta promessa. Ele terá que vir da casa de Davi. Isso nós vamos encontrar em 1 Reis, deixa eu ver aqui, vamos encontrar, e o Mateus conhecia isto, Mateus conhecia essa história. Se ele for o Messias, ele terá que vir da casa de Davi, Segundo Samuel, capítulo 7, e versículo 13. Deus fez uma aliança com Davi. Este te edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ele está falando do filho de Davi. Ele me edificará uma casa, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Deus tinha uma aliança com Davi. Não faltaria da descendência de Davi, não faltaria descendente de Davi para o trono. Então, Mateus entendeu. Se ele for quem eu estou pensando, ele terá que vir da casa de Abraão e da família de Davi. Ao escrever o seu evangelho, então, ele vai procurar mostrar para os judeus, ele vai procurar convencer o judeu aquilo do qual ele já estava convencido. Ele creu que Jesus era o Messias. Ele creu, ele sabia que Jesus veio da descendência de Abraão, preencheu a primeira condição. Ele sabia que Jesus era da tribo de Judá, preencheu a segunda condição. Então agora nós vamos ver aqui que ele vai para escrever para os judeus. Judeu não se convence com palavras. Judeus não se convence com palavra. Então nós vamos ver aqui através da genealogia, ele vai mostrar para os judeus, que Jesus preenche as condições do Antigo Testamento para ser o Messias. Ele vai fazer aqui uma genealogia descendente. Ele vai começar de Abraão e vai vir até José e Maria. Então, é uma genealogia descendente. Lucas, que vai mostrar para os gregos que Jesus é um homem perfeito, ele faz uma genealogia ascendente. Ele começa com Jesus, José, e vai até Adão, e de Adão, Deus. Então, Lucas vai mostrar, numa genealogia inversa, que Jesus é realmente um homem perfeito. Então, vamos ver aqui, nesta sua genealogia, que é claro, não vamos ler para vocês. É através desta genealogia que ele está provando para os judeus que Jesus pode ser
o Messias e que Jesus pode ser o rei. Ele preenche as condições. Judeu não se convencia com palavra. Judeu você só convence com argumento. E nessa genealogia ainda ele coloca que Jesus veio, conforme ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele coloca aqui algumas mulheres. E ele coloca aqui mulheres que não era descendente de Abraão. Ele vai mostrar aqui que no projeto de Deus, dos descendentes de Abraão, se formaria um povo. E esse povo seria formado por judeus e por gentios. E ele quebra alguns tabus aqui, mano. Judeu não coloca ainda, e não colocava mulheres na sua genealogia. Mas ele coloca aqui 4 mulheres de vida comprometida. A Ruth era uma bênção, mas a Ruth é moabita, considerada imunda pelos judeus. Então, eu não vou comentar aqui a vida dessas 4 mulheres. Você tem no seu livro e você pode aproveitar bem isto, mostrando que para Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoa. E a igreja seria formada tanto por judeus como por gentios. Ainda aqui, outro detalhe que muita gente não sabe é que por que Mateus, o evangelho dele é um pouco diferente. Mateus não usa a expressão reino de Deus em nenhum lugar. Mateus não usa a expressão reino de Deus em nenhum lugar. Eu já ouvi muita gente ensinando e fazendo diferença entre reino de Deus e reino do céu. Para mim, reino de Deus e reino do céu são sinônimos. É a esfera terrestre do reino de Deus. Não há diferença nenhuma. Mas por que Mateus nunca usa a expressão reino de Deus? Ele sempre usa a expressão reino do céu. Nós vamos mostrar isso aqui para você e vamos entender por que isso acontecia. Falando sobre o mesmo assunto aqui, nós vamos ver que Marcos vai usar a expressão, falando do mesmo assunto, e esse mesmo assunto aqui nós estamos falando de João Batista. Marcos 1:1. O assunto é o mesmo. Marcos, capítulo 1, versículo 1. O assunto é o mesmo que Mateus vai tratar. Marcos vai descrever da seguinte maneira. Marcos 1:1. Ele está falando de João Batista. E para falar de João Batista, Marcos vai usar a seguinte expressão. Princípio do Evangelho, isso aqui, Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Vamos ver aqui a mesma passagem usada por Mateus, é Marcos 1:11. Marcos 1:11. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, não é 1:11 ainda que eu estou querendo. Marcos, ele vai usar a expressão reino dos céus, reino de Deus.
Se você encontrar aí, me antecipe. Hein? Marcos. Hein? É versículo quanto? 15. 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus está próximo. Mateus, ele vai tratar do mesmo assunto, mas ele vai no capítulo 3, Mateus 3, e o versículo 2, o assunto é o mesmo, mas ele vai aqui usar o seguinte, capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em nenhum lugar, e podemos ver isto ainda também no capítulo 25, quando ele fala das 10 virgens, ele vai dizer aqui o seguinte: então o reino dos céus, Mateus nunca usou a expressão reino de Deus. Mas nós vemos que os outros três evangelistas fizeram uso da expressão reino do céu. Os três outros, todos eles fizeram uso da expressão reino do céu. Agora, por quê? Por que Mateus não fazia uso? Aqui eu tenho que abrir um espaço para você. Deus não tem nome. Deus não tem nome. Ele se revelou ao homem através de nomes. Ele se revelou ao homem através de 3 nomes. Para Moisés, lá para escrever o livro de Gênesis, ele se apresentou para Moisés, Gênesis 1:1. No hebraico, ele se apresentou como Elohim. O nome dele é Elohim, o Criador, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Então, esse foi o primeiro nome pelo qual Deus se revelou, Elohim. Depois Deus vai se revelar para Abraão. Deus vai se revelar para Abraão. E para Abraão, ele vai se apresentar a Abraão com o nome de Adonai. Adonai significa Senhor, significa mestre. Esse é o segundo nome pelo qual Deus se revelou. Adonai. Agora nós temos um terceiro nome. Ele se revela como sendo Javé. Javé. Eu sou. Quando perguntaram, e diga eu sou me enviou a vós. Esse eu sou, no hebraico é Javé. E o Javé, nas línguas semíticas, descendente de Sem, entre elas o hebraico, não havia letra minúscula, só havia letra maiúscula, como também não havia pontuação. Então, quando ele se apresenta como Javé, ele é representado por aquele tetragrama que eu coloquei lá, YWH, YHWH. Esse é o nome de Deus. Isso significa eu sou. Esse nome se tornou impronunciável. Quando os rabinos, sacerdotes estavam lendo a Escritura, aparecia o tetragrama e eles pronunciavam ou Elohim ou Adonai. Ou Elohim ou Adonai. Esse nome era impronunciável. Então Mateus evitou usar esse nome,
reino de Deus, porque ele ia se chocar com os judeus. Ele procura ele não usou uma única vez a expressão reino de Deus. Até que, no século VII da nossa era, nas línguas semíticas foram introduzidas as vogais e também a pontuação. Agora eles fizeram uma montagem, colocaram, você percebe lá, depois do Y tem um A e depois do W tem um E. Criaram um novo nome para Deus chamado Javé. Aqui se pronunciava Jeová. Agora sim, sempre que aparecia o nome de Deus, eles procuravam colocar esse nome ali, que significa Jeová. Jeová é um nome inventado pelo homem. Agora então, nós vamos entender por quê, Vamos entender por quê. Em João 8,58, então Mateus não usa em nenhum lugar a expressão reino de Deus. Os mesmos evangelistas escrevendo sobre o mesmo assunto, eles colocam reino de Deus. Mateus coloca reino do céu. Mas o reino é um só. Não há diferença entre o reino de Deus e o reino da terra. Reino de Deus e reino da terra é a esfera terrena do reino. Não existe dois reinos. É um só. Então aqui agora nós vamos entender João 8,58. João 8,58. Eu acho que este pequeno detalhe precisaria ser explicado. João 8,58. Muita gente não entende o que aconteceu aqui em João 8,58. Jesus está ensinando e, de repente, ele vai, no versículo 58, ele vai dizer, falando sobre Abraão, Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia e alegrou-se. E no versículo 58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, Deus usou a expressão Javé. Essa expressão, pronunciá-la, era uma blasfêmia, pena de morte. Mas Jesus não apenas pronunciou, mas ele dizia, eu sou Javé. Ele seria apedrejado mesmo, mas não era o tempo dele. Enquanto for pegar as pedras, ele saiu e desapareceu. A palavra Javé era tão sagrada que se alguém pronunciasse, a pena era de morte. Então nós temos esse detalhe aqui no Evangelho de Mateus. Mateus creu que ele era o Filho de Deus. E Mateus vai procurar provar para os judeus que ele preenchia todas as condições previstas. E se o judeu creu ou se não creu, o Mateus fez a sua parte. E ele mostrou que Jesus preenchia todas as condições para ser o Messias. O texto 3, vamos ver o que nós temos agora no texto 3. Texto 3. Vamos fazendo alguns destaques. Texto 3. Mateus e a genealogia de Jesus. Então, já passamos. Agora, então, o texto 4. Texto 4. O Evangelho de Mateus, o nascimento e a infância de Jesus. O Evangelho de Mateus, o nascimento e a infância de Jesus. Mateus vai mostrar para eles que ele conhecia o que dele estava escrito. Ele conhecia Isaías 7,14. Isaías 7,14. Isaías 7,14, falando de Jesus, nós vamos ver o seguinte, Isaías 7,14.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Eis que uma virgem conceberá. Conhecendo a história de Maria, Mateus não tem dúvida. Maria preenche essas condições. Uma virgem conceberá. Mas Mateus conhece, além dessa passagem, Mateus conhece também Isaías 9:6. Isaías 9:6. Quando Jesus nasceu, ele conhece a história do nascimento de Jesus. Ele vai se lembrar dessa passagem. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mateus vai ligando tudo isto para formar um conceito a respeito de quem é Jesus. Mateus conhecia ainda o que escreveu Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele conhecia esta profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, mais ou menos 730 antes do nascimento de Jesus. Miqueias 5 e 2, está escrito o seguinte: E tu, Belém de Efrata, ele sabia que Jesus nasceu em Belém. E tu, Belém de Efrata, posto que pequena entre as grandes capitais de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E de ti sairá o que será Senhor em Israel. Isto ele conhecia. Ele conhecia Jeremias 23:5, também falando de Jesus. Mateus estava ligando o seu conhecimento do Antigo Testamento com o nascimento de Jesus. E Jeremias disse, capítulo 23, versículo 5, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a casa de Davi um renovo justo. Aqui está dizendo que o Messias viria da casa de Davi. Levantarei da casa de Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará. Ele está ligando os fatos. Mateus não está argumentando com teoria. Ele está ligando o seu conhecimento do Antigo Testamento para mostrar para os judeus que esse jovem chamado Jesus tem tudo para ser o Messias. Ele tem tudo para ser o Messias. Ainda no texto 4, nós vamos ver aqui no texto 4. Primeiro, não vou contar aqui a história de Maria, você conhece, o nascimento virginal. Maria, a escolhida de Deus. Não vou contar aqui a sua história, mas vou contar que Deus enviou anjo para encontrar a mãe de Jesus. O anjo Gabriel, né? E é claro que ele já saiu com o endereço. Do contrário, eu acredito que o último lugar que o anjo iria seria Nazaré. Encontrar alguém com essas qualidades em Nazaré. Nazaré, a Judéia era desprezada pelos judeus, e Nazaré era desprezada pelos próprios nazarenos. Então, pelos próprios habitantes de toda aquela região. Então, aqui nós vamos ver que não vamos contar aqui a história do nascimento de Jesus, mas vamos destacar aqui, deste texto, nós vamos fazer um destaque. E esse destaque vai ser para os magos. Mateus, capítulo 1, os magos do Oriente. Temos que fazer uma certa justiça a José.
um homem abençoado, um homem sério. Não foi à toa que Deus escolheu José. Ele estava desposado. A grosso modo, desposar significa o nosso noivado. Mas o nosso noivado não tem segurança jurídica nenhuma. E o caso de desposar já era considerado como se estivesse casado, mas cada um ficava na sua casa. Então ele estava nesse momento. Maria estava desposada com José. O anjo vai na sua casa e é gerado no ventre de Maria um filho. O José fica sabendo que a sua noiva está grávida. Pela lei de Moisés, José poderia pegar Maria, levar às autoridades e contar a história. Esta moça, desposada comigo, está grávida de um filho que não é meu. A pena era apedrejamento. Agora nós vemos aqui a grandeza de José. Ele amava Maria. Ele amava Maria. Quem ama, não mata. Quem ama, não quer o mal. Ele sabia que Maria era digna de morte, mas ele resolveu assumir a culpa. E fez um projeto. À noite eu vou fugir, vou embora. Indo embora, quando descobrir que ela está grávida, o pai sou eu. Mas não vão me encontrar. Ele procurou salvar a honra da Maria. Quem ama não desonra. Quem ama não prejudica. Quem ama não mata. E José foi um homem escolhido por Deus, porque José confiava nesse Deus. Agora vamos falar aqui dos magos. Os magos. Falando do nascimento de Jesus. E Maria sabia, José sabia, que Jesus teria que nascer em Belém. E tu, Belém de Efrata. Todo mundo sabia. O Messias nasceria em Belém. José morava na Galileia, mais ou menos 150 quilômetros. Agora Deus tem as suas maneiras. Ele vai usar o rei da Síria para convocar um recenseamento. Todo judeu, cada um terá que comparecer na sua terra para esse recenseamento. E José, e muito lá de Nazaré, era de Judá. Agora o recenseamento está marcado. De todo o país, e mesmo de fora do país, judeus estão indo para Belém. Estão indo para Belém. E o José está ficando. E eles costumavam viajar em grupo, as estradas eram perigosas. Então a primeira família foi, a segunda foi, a terceira foi, de repente todos estão indo. E o José está ficando. E eu posso imaginar a gente pode, o trabalhar de Deus. Se José tivesse condições financeiras, ele teria ido com a primeira turma. Ele sabia que a esposa dele está grávida, ele teria que ir com a primeira turma. E chegando em Belém, ele ia encontrar uma casa confortável para alugar. E Jesus nasceria numa casa. Mas ele, pelo projeto de Deus, Jesus não nasceria numa casa. Então todo mundo está indo, José está ficando. E ele era carpinteiro. Eu posso imaginar que um fazendeiro encomendou para ele um carro de boi. O carro está pronto. E uma família foi, a outra está indo, todo mundo está indo, José está ficando. Ele está sem condições financeiras. Isso pode acontecer com Deus. Deus cria circunstância. Deus segurou José lá. José não sabia explicar. Maria confiava no José. Não houve contenda. José só precisava entregar aquele carro para o fazendeiro que encomendou, o carro está prontinho. Mas Deus fechou as portas. No último momento, o fazendeiro chega lá. Meu serviço está pronto? Faz um mês. Agora sim. José não perdeu tempo. A mala já estava arrumada há muito tempo. Mas chegando em Belém, ele não encontrou nenhum lugar em hospedaria nenhuma. Porque esse era o projeto de Deus. Jesus nasceria numa manjedoura. E Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura. Agora vamos falar aqui dos magos. Esses magos têm uma história bonita.
Vamos falar aqui um pouquinho dos magos. Esses magos não eram astrólogos, eles eram astrônomos. Provavelmente eles vieram da Média. E esses homens se dedicavam ao estudo dos astros. Daniel passou por essa escola. Lá em Babilônia, nos anos que Daniel fez de estudo, ele aprendeu astronomia. Então, a astronomia é ciência. A astrologia não é ciência. Então, esses magos eram astrônomos, cientistas. Eles estavam observando o espaço e, de repente, Deus criou uma estrela. Bíblia é para a gente entender a grandeza e o poder de Deus. Deus colocou uma estrela lá. Um mago viu lá do outro lado, cada um estava num ponto diferente. Os três viram a estrela. De repente a estrela começou a andar. Um foi seguindo, o outro foi seguindo, até que os três se encontraram. Seguindo a estrela. Ele estava à procura do filho de um rei. Estava à procura de um filho do rei. A estrela hoje, irmão, é o Espírito Santo. A estrela hoje é o Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. E os magos não perderam a estrela de vista. Mas chegando em Jerusalém, capital, lá tinha um rei. Eles estavam procurando o nascimento de um filho de um rei. Chegando lá no palácio de Herodes, esqueceram a estrela. Esqueceram a estrela. Se eles continuassem olhando, a estrela não ia parar ali não, irmão. A estrela ia passar direto até Belém. Mas eles tiraram os olhos da estrela, entraram no palácio e foram procurar com Herodes o nascimento do filho de um rei. Isso significa, quando você perder a visão do Espírito Santo, vai haver consequência na sua vida. Vai haver consequência. Sabendo que estavam no lugar errado, quando eles saíram, a estrela estava andando o tempo todo. Quando eles saíram, a estrela tinha sumido, né? Não. A estrela estava parada lá esperando por eles. Ó. Isso é o Espírito Santo. Você pode abandoná-lo, mas ele não vai abandonar você. Ó. Ele só vai abandonar você depois que você convencê-lo de que você realmente não o quer. A estrela ficou lá paradinha. Quando eles saíram, viram a estrela começou a andar, a estrela parou em Belém. Em lugar nenhum está escrito que são três. Em lugar nenhum está escrito que são três. Mas a Igreja Católica afirma que são três. A Igreja Católica afirma que são três. E até dá nomes para eles. Dá nomes para eles. O detalhe aqui, é o seguinte. Chegando em Belém, o detalhe aqui é o seguinte. A Igreja Católica sabe disso, mas eu não sei por que eles ensinam errado. Capítulo 1, aqui os magos, capítulo 2. Quando eles chegarem em Belém, versículo 11, a estrela parou em cima daquela casa. E entrando na casa, não foi lá na manjedoura não, entrando na casa. Terminado a fé, terminado o recenseamento, cada um voltou para sua terra. Havia muita casa disponível. E José alugou uma delas. José ia ter que ficar ali um certo tempo. No 7º dia, levou o menino para circuncidar. Depois de 40 dias, ele teve que apresentar o menino. Então José ficou residindo ali, por força da circunstância. Entrando numa casa. Ofereceram. É por isso que a Igreja Católica diz que são três. E dá a eles o nome, Gaspar, Melchior e Baltazar. Gaspar, Melchior e Baltazar.
O presente que eles deram a Jesus, 3 coisas. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Prostrando-se o adoraram. E eles tinham a revelação de que aquele menino era o Filho de Deus. Prostrando-se o adoraram. E agora vão dar a ele 3 tipos de presente. Prostrando o adoraram e abrindo seu tesouro, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. É com base nesses 3, na natureza desses 3 presentes, que a Igreja Católica diz que eram 3. Eles reconheceram, eles teve a revelação do Espírito Santo, de que aquele menino seria rei, aquele menino seria sacerdote, e aquele menino seria profeta. Jesus viria à terra para cumprir 3 ministérios. O primeiro, sacerdote, profeta, 3 anos. Profeta recebe mirra, eles deram mirra. Retornando ao céu, Jesus assumiu o seu ministério de sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, e deram a ele incenso. E, terminada essa dispensação, ele vai assumir o seu 3º ministério, que será o de rei. Ele reinará sobre toda a terra. Rei recebe presente de ouro. Esta a simbologia aqui da situação dos magos. Agora, de Belém, e Jesus nasceu no tempo do o rei Herodes o Grande. Esse rei Herodes foi nomeado pelo imperador no ano 37 a.C. Ele era idumeu. Ele foi nomeado para governador da Judéia. Então foi esse Herodes, do tempo do nascimento de Jesus, que mandou matar todos os meninos. Esse Herodes vai morrer no ano 4. O ano 4. E os Herodes são uma dinastia. Esse é o Herodes, o Grande. Depois tem um filho chamado Antipas, foi o que matou João Batista, e o neto, Agripa, o que matou Tiago e queria matar Pedro. Então Herodes é uma dinastia. Agora, cumprindo profecia de Oséias capítulo 11, versículo 1, mais ou menos 750 a.C., Deus usou Oséias para dizer: do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia se cumpre no tempo de Deus. Agora eles vão para o Egito. Fica lá uns tempos. Depois, então, morto Herodes, José é instruído a voltar. Ele volta, mas com uma recomendação. Ele tem que ir para não ficar ali em Jerusalém. Ele retorna, então, lá para Nazaré. Retorna para Nazaré. E Jesus vai viver com eles durante todo o período da sua infância. Vamos ver aqui o que nós ainda podemos destacar. Já falamos dos magos, Nazaré, até 30 anos. Agora, com 30 anos, ele terá que iniciar o seu ministério. Até 30 anos, e ele trabalhou. Se você for em Nazaré, como eu estive lá, a casa de José ainda está lá. O local da carpintaria dele está lá. Lá as casas se constroem nas pedras. José era carpinteiro, mas ele trabalhava muito mais com pedra. Lá tem muito pouca madeira. Madeira era um negócio muito caro. Então, a casa de José, você entra numa pedra, a carpintaria, depois você desce uma escadaria, a casa está embaixo, a casa de Maria está lá, a de Maria ela está mais no alto, você tem que subir uma escadinha para entrar por dentro da pedra, era assim que funcionava. Então, Jesus
aprendeu uma profissão. Ele trabalhou com seu pai. O pai partiu, morreu. Jesus é o primogênito, ele assume a chefia da família. Mais um detalhe, Jesus não casou, Jesus não teve uma esposa, mas ele teve a experiência de ser pai de família. Morrendo José, como primogênito, ele assumiu a responsabilidade pela família. Foi ele que criou seus irmãos. Ele tem experiência. Ele sabe o que é ter irmão pequeno. E a responsabilidade foi dele, até 30 anos. Com 30 anos, passou essa função para Tiago, seu irmão mais velho. Ele vai, então, ao Jordão para ser batizado. Batizado, agora tem um detalhe. Ao ser batizado, até então, até 30 anos, Jesus não havia feito nenhum milagre, nenhum. Lá no Egito você vai ouvir histórias, como eu ouvi. História de Jesus, quando viveu lá quando menino. Conta-se uma história que, brincando lá com os meninos, um menino caiu, morreu, Jesus foi lá, ressuscitou. Tudo bobagem, tudo bobagem. Até 30 anos ele era um homem. Até 30 anos ele era um homem. Nasceu como homem, cresceu como homem e viveu como homem. Agora, indo ao batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Agora vai mudar. Todos os milagres que ele vai fazer, é pelo poder do Espírito Santo que está nele. Ele não poderia fazer nenhum milagre. Agora, o Espírito Santo habitando nele, retornando, ele já vai passando na cidade e já vai fazendo milagres. Chegando lá em Cafarnaum, foi dado a ele um livro para ler. E ele, abrindo o livro, há quem diga que ele abriu o livro no profeta Isaías. O livro que deram para ele, do profeta Isaías, era um rolo. Um rolo. Não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Era um rolo sem qualquer divisão. Então ele não abriu o lugar. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo a abrir naquele lugar. Agora o Espírito Santo está sobre ele. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo a abrir exatamente naquele lugar aqui que nós vemos em Lucas. Em Lucas. Segundo o seu costume, no sábado estava na sinagoga. E o Espírito Santo ainda pode orientar você, mano. Você quer pregar, você está orando, pedindo um trecho, o Espírito Santo ainda indica. Você quer dar um estudo bíblico, o Espírito Santo ainda ajuda você a encontrar. Se você já leu, se você já estudou, o Espírito Santo ajuda você a encontrar. Agora, se você nunca leu, nunca estudou, o Espírito Santo não pode fazer nada. Então, por inspiração do Espírito Santo, ele abriu o livro nessa passagem, descrita aqui no capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele está se identificando a si como sendo o Messias, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isaías 61, versículo 1, começando no versículo 1. Ele escandalizou os seus conterrâneos e quiseram matá-lo. Só não o mataram porque ele teve que fugir. Antes disto, nós temos aqui o episódio do seu batismo, na sua tentação. Saindo do batismo, ele foi ao monte. E o Espírito Santo estava com ele. Então, não vamos falar aqui da tentação de Jesus, porque nós já estamos avançando aqui e, certamente, eu gostaria de chegar na próxima lição, mas não vai ser muito fácil, né? Então, aqui vamos ver se nós pudéssemos comentar tudo, mas não podemos, então nós vamos pular aqui um pouco. Vamos agora falar do Sermão do Monte. Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5. Eu estou em Zacarias, um pouquinho para frente.
Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Indo a Jerusalém, você poderá estar nesse monte. Hoje, no alto do monte, tem uma igreja católica ortodoxa. Mas o lugar é o mesmo. Do lugar onde Jesus falou, mano. Ali os montes formam aqui uma espécie de uma acústica. Do lugar onde ele falou, dava para ouvir muito longe. Então nós podemos imaginar que Jesus começou o seu ministério, de repente a fama de Jesus começou a correr, e muitos diziam que ele era o Messias, muitos o identificavam como sendo o Filho de Deus, e a notícia foi correndo, E de repente, Jesus, eu acredito, que divulgou que ele ia fazer um pronunciamento. Havia uma expectativa muito grande para ouvir aquele jovem. Muitos falavam dos milagres que ele estava fazendo, sinais que estava fazendo, muitos diziam que ele era o Cristo, muitos diziam que ele era o Messias, e a fama dele já correu por todo o país, que não era muito grande. Israel não é como o nosso país. Então, de repente, a fama dele se espalhou. E correu a notícia de que ele ia fazer um pronunciamento. O famoso Sermão do Monte, aqui do capítulo 5 até o capítulo 7. 3 capítulos. E nós vamos ter... Então, ali naquele lugar, ajuntou-se gente de toda parte, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, toda a cúpula de Israel, povo e cúpula, todos queriam ouvir aquele jovem, porque diziam coisas sobre ele, e até diziam que ele seria o Messias. Então Jesus vai fazer um grande pronunciamento. A multidão foi grande. E quando Jesus começa o seu pronunciamento, ele vai, um após outro, jogando um balde de água fria na cabeça de todos. Ele começa o seu pronunciamento dizendo: bem-aventurado, feliz, bem-aventurado. E abrindo a boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito aqui fala de humildade, gente humilde. E ele está dizendo que essa gente é bem-aventurada. Para o judeu, essa gente não era bem-aventurada. Para o judeu, essa gente aí estava com um problema. Deus não podia ajudar. Para os romanos que estavam ali também para ouvir, essa bem-aventurança aqui já começou, um balde de água fria na cabeça de cada um. E ele prossegue: bem-aventurado os que choram. Agora eu posso ver a multidão, bem-aventurados os que choram. Chorar é fraqueza. Os romanos dominavam o mundo. Chorar é fraqueza. Agora ele está dizendo que bem-aventurado os que choram. Alguma coisa devia estar errado. E ele não muda o seu discurso. Ele vai continuar, irmão, falando as mesmas coisas. Ele vai continuar o seu discurso. E terminando o seu discurso,
Jesus causou uma grande frustração, uma grande frustração. Os judeus que conheciam a história sabiam o que aconteceu. Jesus poderia ser o Messias, poderia ser o Messias. E se Jesus fosse o Messias, eles puderam pensar que poderia acontecer com Jesus o que aconteceu no tempo dos Macabeus. No tempo dos Macabeus, Israel estava dominado pela Síria. Israel estava totalmente dominado pela Síria. E Antíoco Epifânio, usado por Satanás, queria de todas as formas acabar com Israel. Acabar com Israel. E eles conheciam essa história. Eles sabiam que no tempo dos Macabeus, Deus usou o Judas Macabeu. Deus usou Judas Macabeu. E através de Judas Macabeu, Deus deu a liberdade, os judeus venceram o sírio. Antíoco Epifânio queria de todas as formas acabar com Israel. Isso está na história. Antíoco Epifânio, Israel era um empecilho no caminho de Antíoco Epifânio. Ele queria de todas as formas acabar com Israel. Usando o seu exército para destruir Israel, um povo desarmado, um povo sem liderança. De repente, ele jogou o exército deles em cima de Israel e os macabeus venceram a primeira batalha, venceram, a segunda batalha venceram. Venceram 2 generais do Antíoco Epifânio. O judeu conhecia essa história. Essa história podia se repetir ali no monte, aquilo no monte das bem-aventuranças. O que aconteceu lá, há não muito tempo, 160 anos antes, agora Jesus está com 30. Satanás não tem muita paciência. Agora ele vai usar Antíoco Epifânio para acabar de vez com Israel. Não vai para sobrar nenhum. Ele vai usar praticamente quase todo o dinheiro do tesouro dele na contratação desse exército. A Síria quase foi à falência financeira. Ele contratou um exército formado por 40.000 soldados de infantaria. 40.000 soldados de infantaria. 7.000 cavaleiros. E a guerra, através dos cavalos, decidiu uma guerra. 7.000 cavaleiros. O Judas estava com o exército. O Judas conseguiu levantar 6.000. 6.000. E ele deu uma ordem. Quem for medroso, volte. Voltaram 3.000. Judas ficou com um exército de 3.000. 3.000. Do outro lado, 40.000 soldados de infantaria e 7.000 a cavalo. A chance era zero. A chance era zero. A chance era zero. Mas Deus entregou esse exército gigantesco nas mãos de Judas. Judas venceu esse exército. Judas colocou o que sobrou para correr. Deus deu o livramento. Deus deu o livramento. O judeu sabia disso. E o judeu podia pensar, se ele for o Messias, poderá acontecer o mesmo. Se Deus deu esse grande livramento a 170, isso aconteceu no ano 160 a.C., mais 30 da vida de Jesus, isso aconteceu há 200 anos, e eles conheciam que o seu Deus, em Malaquias 3:6, havia dito, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Então, eles acreditaram que poderia acontecer ali naquele monte o que aconteceu lá com os macabeus. Deus poderia descer. Esse Jesus podia ser ungido.
Esse Jesus, à semelhança de Judas, poderia levantar a curto prazo um exército. E da mesma maneira que Deus deu a vitória a Judas Macabeu, Deus daria a Jesus. Mas o que eles ouviram de Jesus desanimou. O que eles ouviram de Jesus desanimou. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração. Os romanos pensaram, com esse discurso dele, sem chance. Os fariseus, os doutores da lei, todas as autoridades de Israel também se convenceram de que esse não era o Messias. Esse não era o Messias. Com esse discurso, e depois na sequência, ele vai falar, de a necessidade de, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te ferir uma face, dê a outra. Agora, agindo dessa maneira, será que Jesus libertaria Israel? Será que libertaria? E eles erraram no tempo. Hoje nós sabemos que usando esses meios que estão aqui, usando de misericórdia, caminhando a 2ª milha, dando a outra face, nós vamos ver que as armas que eles usaram foram essa. Mas os romanos todos poderosos, no ano 395, o Império Romano foi dividido. O Império Romano do Ocidente ficou com a capital em Milão. E o Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla. Então, o Império Romano sofreu um baque muito grande. O Império Romano dividiu. O Império Romano do Ocidente, todo poderoso no tempo de Jesus, que certamente criticaram Jesus pela sua manifestação, no ano 476, o Império Romano do Ocidente acabou. Mas o Império Romano do Oriente ainda permaneceu. Mas no ano, com a capital em Constantinopla, depois Bizâncio e hoje Istambul. O Império Romano do Oriente vai ser derrubado pelos turcos otomanos. Depois do ano de 1551, o Império Romano do Oriente acabou de vez. Nem sinal. O Império Romano acabou. Mas a igreja, dando a segunda, oferecendo a outra face. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Essa foi a forma que a igreja usou. Usando o amor. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Usando de misericórdia. Usando tudo que Jesus colocou neste sermão, do capítulo 5 até o capítulo 7, a igreja hoje está em toda a terra. A igreja hoje está em toda a terra. O Império Romano acabou, mas usando esses postulados colocados aqui por Jesus, a igreja está em toda a terra. A igreja venceu, dando a outra face. A igreja venceu, andando a 2ª milha. A igreja venceu, usando de misericórdia. A igreja venceu, socorrendo os fracos. Isso é Bíblia. Quando você alia a história com a Bíblia, você vê o trabalhar de Deus. Esse sermão do monte se cumpriu na história. E hoje, em qualquer parte do mundo que você chegar, romano você não vai encontrar, mas a igreja você vai encontrar. Então, aqui, vamos ver ainda algum destaque que nós podemos fazer. Esse destaque aqui é importante.
É claro que nós podíamos aqui continuar falando, mas nesse Sermão do Monte, Jesus vai dizer ainda uma coisa. Ele vai dizer que, nesse Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte: vocês são luz, vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Nós temos um estudo muito bem feito sobre o sal. O sal tem apenas uma utilidade. Você deixar o sal lá dentro da vasilha, ele não serve para nada. Então o sal tem uma utilidade. Ele tem que ser colocado no alimento. Tem que ser colocado. Ele tem que ser colocado na massa. Aqui, irmãos, vós sois sal da terra e luz do mundo. A ordem dos fatores não pode ser mudada. A gente costuma dizer na matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 4 e 4 vezes 3, o resultado é o mesmo. Mas aqui altera. Ele diz, vocês terão que ser primeiro sal, depois luz. O salmo fala do caráter do homem, aquilo que eu sou, e a luz fala do meu testemunho. Então, primeiro precisa ser sal, para depois dar o seu testemunho. Não se pode inverter essa ordem. E nós temos aqui coisas que o sal pode fazer. O sal só é útil aplicado. Se você guardar o sal, não serve para nada. Para ser útil, ele tem que ser usado. E para ser usado, tem que ser usado na medida certa. O excesso estraga. O contrário também estraga. E ele tem que ser usado na medida certa. Isso fala do controle da minha vida, controle da minha vida. Isso fala do meu caráter, da minha maneira de ser. Agora, se eu sou sal, eu vou mostrar isso ao mundo. Luz. A luz fala de quem eu sou. A luz vai revelar o que eu sou. A luz vai revelar aquilo que eu sou. Então, vocês são a luz do mundo. Nós temos um estudo profundo sobre luz. A luz, eu vou citar só três características da luz. A luz, você é luz, eu sou luz. É isso que tem que ensinar para a igreja. Ensinar o crente a entender quem ele é. Você é sal. Você é luz. Agora, se você é luz, a luz, primeiro, ela não tem preconceito. A luz que ilumina o palácio lá em Brasília, a luz que ilumina a Casa Branca, a luz que ilumina o Vaticano, a luz que ilumina as grandes mansões, essa mesma luz ilumina o barraco da favela. Ela não tem preconceito. Se a gente entender isto, nós não vamos dar tratamento diferenciado às pessoas. Nós vamos tratar o grande com respeito, nós vamos tratar o pequeno com respeito, porque nós somos luz. A luz ainda tem um detalhe. A luz é branda. A luz que ilumina um rochedo, ilumina a teia de aranha sem desfazê-la. A luz sabe tratar com os fortes e a luz sabe preservar os fracos. Você é luz, eu sou luz. Agora, estamos agindo dessa maneira? Terceira característica, eu citaria umas 8 ou 10. Terceira característica, a luz é sanadora. A luz é sanadora. Antigamente se dizia, e isto é verdade, mas os antigos diziam, onde entra a luz, não entra o médico. Onde entra a luz, não entra o médico.
Isso parcialmente é verdade. Onde não há luz, o ambiente úmido, não há luz, o ambiente é úmido, escuro. É o lugar ideal para a proliferação de tudo quanto é micro-organismo, tudo que é bactéria, tudo ali, mano. Ele se multiplica ali com uma rapidez tremenda. Quando entra a luz, começa a secar a umidade. As bactérias vão acabando. Isso é a ação da luz. Isso é a ação da luz. Você é um instrumento de saúde para muita gente. Você pode levar cura espiritual para muita gente. Além da cura espiritual, você também pode colocar as mãos sobre os enfermos e eles podem ser curados. Você é luz. Você é luz. Deu para entender? É tanta coisa que eu gostaria de falar, mas nós temos um tempo determinado, né? E esse tempo está faltando 2 minutos. Olha, eu fico frustrado. Eu fiz aqui um esboçozinho e, além disso, olha, nós íamos falar aqui das 2 portas, dos 2 caminhos. Nós íamos falar da chuva, a chuva, as 2 casas. De repente, essas 2 casas vão sofrer. Isso aqui fala da nossa vida espiritual. Um edificou uma casa sobre a rocha, outro sobre a areia. Sobre as 2 casas, a chuva vem de cima, caiu a chuva vem de cima. Então, muitas vezes, Deus nos coloca em provação, é a chuva que vem de cima, para a nossa casa. Mas os rios vêm de baixo, o rio vem de baixo, a água brota de baixo. Aqui fala do reino de Satanás, que ataca a minha casa espiritual. Mas também nós temos o vento vem de lado. Então a nossa casa é atacada em 3 direções, de cima para baixo, de lado através do vento e de baixo através dos rios. Agora, se a sua casa estiver edificada sobre Jesus, ela vai permanecer. Se a minha casa estiver edificada sobre areia, ela vai cair. Deu para entender? Mateus, nós continuaremos com ele ainda. Ainda temos nas próximas aulas, vamos falar de Mateus. Hoje nós iríamos até o capítulo 12. E a partir da próxima aula, começamos no capítulo 13. Mas eu estou passando para vocês um pequenino resumo. Mas no seu livro, você vai ter um conteúdo muito grande. Foi bom para mim estar com vocês. Foi bom para mim estar com vocês. Foi bom para mim, foi uma bênção para mim, mais uma vez, ministrar a palavra de Deus.